Nas páginas sombrias da história, poucos termos ecoam com tanta força e pavor quanto heresia, idolatria e blasfêmia. Acusações que por séculos não significaram apenas condenação social, mas a própria extinção da vida, a tortura inominável, a aniquilação da alma. Elas foram as armas mais afiadas nas mãos do poder, usadas para silenciar dissidentes, esmagar o diferente e manter o controle absoluto. Mergulharemos hoje nos detalhes mais perturbadores dessas acusações, focando em um dos períodos mais infames da história, onde a fé se tornou uma forja de horrores. Prepare-se, pois desvendaremos a nefasta mecânica por trás de cada palavra, cada ato imputado, que selou o destino de milhares. Esteja pronto para confrontar a verdade nua e crua sobre o que se considerava o mais profundo dos pecados. A heresia, em sua essência, é a negação de uma doutrina estabelecida, um desvio da verdade oficial. Mas em muitos contextos históricos, especialmente durante a Inquisição, a heresia não era apenas um erro teológico, era um crime contra Deus e contra o Estado. A acusação de negação de Cristo, por exemplo, era um pilar central para deslegitimar e demonizar grupos inteiros. Era o ataque à própria fundação da fé cristã, implicando apostasia e traição suprema. Não era apenas uma questão de crença, mas uma sentença de morte disfarçada de purificação espiritual. Aqueles acusados de heresia eram submetidos a interrogatórios brutais, onde a confissão, mesmo que forçada, era o objetivo final. A negação era vista como obstinação, um sinal de que o herege estava sob a influência demoníaca, justificando ainda mais torturas. Em um cenário de fanatismo religioso, o simbolismo era tudo, e poucas imagens eram tão sacras quanto a cruz. A acusação de cuspir na cruz não era apenas uma profanação, era o ápice da apostasia, a rejeição mais vil e desrespeitosa do sacrifício de Cristo. Era um ato imputado que visava chocar, ultrajar e incitar a condenação pública. Os inquisidores buscavam arrancar confissões de tais atos, não porque acreditassem que ocorriam em larga escala de forma voluntária, mas porque a mera alegação já garantia a demonização dos acusados. Essa ação simbólica transformava o acusado não apenas em um inimigo da Igreja, mas em um inimigo da própria salvação, merecedor do castigo mais severo. Era a fabricação de um monstro para justificar sua erradicação. A idolatria, por sua vez, era o pecado de adorar algo ou alguém que não fosse o Deus verdadeiro. No contexto de perseguições, essa acusação frequentemente se manifestava na adoração de ídolos profanos. O caso de Baphomet é, talvez, o exemplo mais infame. Uma figura enigmática, muitas vezes retratada como uma criatura híbrida, com cabeça de bode, asas e seios, Baphomet se tornou o símbolo supremo da heresia e da adoração demoníaca imputada aos cavaleiros templários. A imagem de templários beijando os pés, ou o ânus de uma cabeça, ou ídolo, foi um dos pilares da acusação forjada contra eles. Essa adoração de um ídolo bizarro e obsceno servia para reforçar a ideia de que os acusados estavam envolvidos em pactos com o diabo, em rituais blasfemos e secretos que subvertiam a ordem divina e social. Era uma narrativa construída para desumanizar e justificar a aniquilação de uma ordem poderosa e rica. As acusações não paravam na adoração de ídolos. Elas se aprofundavam no terreno da perversão moral. Beijos obscenos, muitas vezes referidos como ósculo infame ou beijo da vergonha, eram detalhados nos depoimentos forçados. Estes beijos eram descritos como rituais de iniciação, onde os novos membros eram compelidos a beijar os superiores em lugares do corpo considerados impuros ou desrespeitosos, como o umbigo, a base da coluna ou até mesmo o ânus.
Tais atos eram projetados para humilhar, degradar e, acima de tudo, quebrar a vontade dos acusados, forçando-os a confessar práticas que eram consideradas abomináveis pela moral da época. Era a tentativa de pintar um quadro de depravação total, justificado pela suposta influência do mal. E talvez a mais terrível das acusações morais, a sodomia. Em uma era onde a homossexualidade era um pecado capital e considerado uma abominação contra a natureza e Deus, a acusação de sodomia era a mancha final, a prova irrefutável da corrupção total. Era uma forma de garantir que os acusados não teriam simpatia pública, que seriam vistos como desviantes dignos do mais cruel dos castigos. A imputação de práticas homossexuais, muitas vezes envolvendo atos específicos de coito anal entre os membros da ordem, era frequentemente extraída sob tortura. Esses depoimentos, por mais inverídicos que fossem, tornavam-se evidências nas mãos dos acusadores, selando o destino de muitos. A sodomia, juntamente com a heresia e a idolatria, formava um tripé de acusações que visava não apenas condenar indivíduos, mas destruir a reputação e a própria existência de grupos inteiros, como os templários. A análise dessas acusações, negação de Cristo, cuspir na cruz, adoração de Bafomé, beijos obscenos e sodomia, revela uma estratégia meticulosa de desumanização e aniquilação. Cada detalhe, por mais grotesco que pareça, tinha um propósito: construir uma narrativa de depravação tão chocante que a condenação dos acusados se tornasse inevitável e socialmente aceitável. Os documentos da acusação e os depoimentos iniciais, muitas vezes arrancados sob a mais brutal tortura, não eram buscas pela verdade, mas ferramentas de propaganda e justificação de atrocidades. A história nos mostra que a verdade é a primeira vítima quando o poder decide esmagar. Entender essas acusações formidáveis não é apenas um exercício histórico, é um alerta. É a lembrança de que a fé, quando usada como arma política, pode gerar os mais profundos horrores. É a lição de que a demonização do outro, baseada em acusações forjadas e simbolismos distorcidos, é um caminho perigoso que a humanidade não deve jamais trilhar novamente. A busca pela verdade, pela justiça e pelo respeito à dignidade humana deve ser a nossa mais alta prioridade, para que as sombras do passado nunca mais se ergam. Se você sente o chamado para aprofundar seu conhecimento sobre as sombras da história e os perigos do fanatismo e quer entender como evitar que tais abusos de poder se repitam em nosso tempo, convido você a explorar mais a fundo esses temas. Clique no link na descrição e descubra análises mais aprofundadas que desvendam as camadas ocultas desses eventos. Não seja refém da ignorância. Liberte-se pela verdade.